E aí, galera? Hoje a gente vai desvendar os 10 mistérios mais cabulosos da humanidade. Se preparem para uma viagem doida pelo desconhecido. Desde paradas sinistras que ninguém explica, até lugares misteriosos e livros indecifráveis. A história da galera aí de trás tá cheia de enigmas que botam a lógica para correr. Será que tem explicação para tudo isso? Ou a gente tá diante de algo que foge da nossa casinha? Segura o tchan, porque vamos mergulhar de cabeça no mundo dos mistérios. Nossa primeira parada é no famoso Triângulo das Bermudas. Aquele pedaço sinistro no meio do oceano que, segundo as lendas, engole navios e aviões como se fossem pastel de feira. Tem um monte de história de barcos que simplesmente deram no pé, sem mandar um sinal de fumaça, sem deixar rastro, tipo mágica. E as teorias? Ah, meu amigo, aí é que a porca torce o rabo. Portais para outras dimensões, campos magnéticos que fazem a agulha pirar e até monstros marinhos gigantescos já foram escalados para explicar esses sumiços. Mas até hoje, o Triângulo das Bermudas continua sendo um mistério daqueles de deixar o cabelo em pé. No meio do nada, lá no deserto do Peru, tem um enigma que deixa os arqueólogos de cabelo em pé há décadas: as linhas de Nazca. Uns desenhos gigantescos no chão, alguns maiores que um campo de futebol, que mostram animais, plantas e formas geométricas, formando um mosaico colossal que só dá para ver lá do alto. Quem será que fez essa arte, hein? E para quê? Tem gente que jura de pé junto que são mensagens para os deuses antigos, enquanto outros acham que era um calendário astronômico super avançado. A real é que ninguém sabe ao certo o que as linhas de Nazca significam, o que só aumenta o mistério dessa parada. Imagina só um livro escrito em uma língua que ninguém saca bulhufas, com desenhos de plantas que nunca viram a luz do dia e mapas astrais que desafiam qualquer matemático. Esse é o manuscrito Voynich, um dos maiores pepinos da criptografia. Esse livro veio lá do século XV e já passou pelas mãos de um monte de gente inteligente, cientistas, linguistas e até a turma do Código Secreto. Mas ninguém conseguiu decifrar o que está escrito nele. Seria uma língua secreta, um código impossível ou só uma zoeira de algum gênio da época? O manuscrito Voynich continua desafiando a galera, guardando segredos que talvez nunca sejam revelados. Capítulo 4 – Atlântida. A busca pela cidade perdida no fundo do oceano. A história de Atlântida, a cidade super avançada que dizem que afundou no mar há milhares de anos, fascina a galera desde a época dos gregos antigos. Segundo o papo do Platão, Atlântida era uma ilha poderosa e cheia de tecnologia, mais avançada que qualquer outra, mas acabou destruída por uma baita catástrofe. Dizem que só restaram ruínas debaixo d'água para contar história. Mas e aí? Será que Atlântida realmente existiu ou é só lenda para boi dormir? Já teve um monte de expedição submarina procurando essa cidade perdida, mas ela continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Capítulo 5 – Stonehenge. Um mistério em pedra no coração da Inglaterra. Lá no interior da Inglaterra, tem um círculo de pedras gigantes que ninguém sabe como foi parar lá, Stonehenge. Construído há milhares de anos, esse monumento megalítico deixa os pesquisadores de cabelo em pé até hoje. Como é que eles levaram essas pedras gigantes para lá e conseguiram levantá-las com a tecnologia da época? Qual o significado dessa estrutura toda? As teorias são muitas: observatório astronômico, lugar de rituais religiosos, portal para outras dimensões. Stonehenge permanece um enigma, um marco silencioso de um passado misterioso pra caramba. Capítulo 6 – O incidente, Dyatlov Pass. 9 mortes inexplicáveis nas montanhas Urais. Em 1959, um grupo de 9 esquiadores russos,
experientes pra caramba, morreram de forma misteriosa nos Montes Urais. Uma parada sinistra que ficou conhecida como o Incidente de Dyatlov Pass. O que deixa todo mundo de cabelo em pé nesse caso são as circunstâncias das mortes, corpos encontrados em posições esquisitas, alguns com ferimentos sem explicação, roupas cortadas de dentro para fora. Na época, as autoridades soviéticas não descobriram a causa das mortes, o que aumentou ainda mais as teorias da conspiração. Teve gente falando em OVNI, experimentos militares secretos e até em criaturas lendárias. O mistério do Dyatlov Pass continua sem solução, um lembrete de que a natureza pode ser linda e cruel ao mesmo tempo. Capítulo 7. O monstro do Lago Ness. Nessie, lenda ou realidade? Dizem que nas profundezas escuras do Lago Ness, lá na Escócia, mora uma criatura lendária, o monstro do Lago Ness, carinhosamente apelidado de Nessie. Relatos de pessoas que juram de pé junto terem visto uma criatura gigante com um pescoço comprido e umas costas cheias de corcova existem há séculos, alimentando a imaginação da galera e atraindo turistas do mundo todo. Quem será Nessie? Um dinossauro pré-histórico que não se extinguiu? Um bicho ainda desconhecido pela ciência? Ou só mais uma história para boi dormir? A busca por Nessie continua, e o Lago Ness permanece um lugar cheio de mistério e fascínio. Capítulo 8. O mistério de Roanoke. A colônia fantasma que desapareceu sem deixar rastro. Lá no século XVI, uma galera da Inglaterra resolveu se instalar na ilha de Roanoke, na costa da América do Norte. Mas, quando voltaram para a ilha depois de um tempo, a expedição de resgate encontrou tudo vazio. Os colonos tinham sumido do mapa, sem deixar vestígios, exceto por uma única palavra escrita em uma árvore, Croatoan. O que aconteceu com a galera de Roanoke? Teriam sido vítimas de doenças, brigas com os índios ou algo ainda mais sinistro? O mistério da colônia perdida continua sem solução. Um capítulo macabro na história da colonização americana. Capítulo 9. O Código de Bialy. Decifrando o mapa da fortuna escondida. Em 1885, apareceu um panfleto misterioso falando de um tesouro enterrado em algum lugar da Virgínia, nos Estados Unidos. Esse panfleto tinha 3 mensagens codificadas. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar 2 delas, mas a terceira, que diz onde o tesouro está enterrado, foi decifrada. O problema é que o código é cheio de firula e depende das outras 2 mensagens para revelar a localização exata do tesouro. Muita gente já quebrou a cabeça tentando decifrar o código de Bialy, mas a fortuna em ouro, prata e joias continua escondida. Capítulo 10. O mistério de Oak Island. Armadilhas mortais e um tesouro lendário. Uma ilha pequena e aparentemente comum na costa do Canadá esconde um segredo que deixa os caçadores de tesouro babando há séculos. Oak Island. Dizem as más línguas que um tesouro de fazer inveja a qualquer pirata está enterrado em algum lugar da ilha, protegido por um monte de armadilhas mortais. Desde o século XVIII, várias expedições exploram a ilha, encontrando pistas sinistras e armadilhas para lá de complexas, mas o tesouro continua sendo um mistério. O que será que está escondido nas profundezas de Oak Island? E aí, qual desses mistérios te deixou mais encucado? Deixa seu comentário aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos irados como este. Até a próxima!